Ontem, o ministro Levi comunicou, desde Nova York, que a taxa de crescimento esperada para 2015 é de menos 0,5%. Tudo indica, quando fechar definitivamente as contas de 2014, será também negativa, pertinho de zero. Quando eu vi isso, senador Hélio, eu fiquei pensando como estamos em um momento hoje diferente de 10 anos atrás. Que diferença? 10 anos atrás, senador Cássio, o Brasil era o país emergente preferido internacionalmente como exemplo. Era um país que tinha estabilidade monetária e crescimento econômico. Perdemos a estabilidade monetária e não temos crescimento. O Brasil é um país que tinha a sofisticação e o reconhecimento por uma rede de proteção social, a Bolsa Família, consequente da Bolsa Escola, mas 10 anos atrás, a Bolsa Escola tinha passado de 4 milhões para, se não me engano, 8, até chegar a 12. Era um exemplo mundial. Estamos perdendo por causa da inflação. Cada mês, o bolsista da Bolsa Família recebe um valor menor em poder de compra do que anteriormente. O Brasil, 10 anos atrás, já estava com toda a ideia de que íamos nadar em petróleo, senador Capiberibe, e que entraríamos na OPEP e seríamos um país com dólares para fazer tudo o que fosse preciso, primeiro solucionando totalmente a educação, depois desenvolvendo ciência e tecnologia. Nós tínhamos, senador Paim, e aqui lhe toca até bem, nós tínhamos programas reconhecidos mundialmente pela capacidade de pagar dívidas históricas, como as cotas, como o FIES, como o ProUni. Nós éramos um país francamente emergente. Para não esquecer mais um item, 10 anos atrás, o Brasil é um país com imensa presença internacional. Graças aos 8 anos do presidente Fernando Henrique Cardoso e graças à dinâmica e à popularidade internacional do presidente Lula, associado ao grande ministro de Relações Exteriores que ele teve, Celso Amorim. O que aconteceu que em 10 anos nós estamos hoje envolvidos numa tragédia da corrupção, que nós estamos com inflação sem ser controlada, que nós estamos em depressão econômica, que nós estamos com falta de água em grandes cidades, com a clara possibilidade de falta de energia, com a balança comercial tendo déficit como nós nunca vimos, e as contas públicas déficit como nunca vimos, fazendo aquilo que os economistas chamam de déficit gêmeos, que é o déficit das contas internas e o déficit nas relações exteriores. Nós vemos, 10 anos depois disso, o Brasil envolvido em uma crise política absolutamente inimaginável pela falta de clareza dos partidos, pela degradação da forma como as campanhas são financiadas, pelos jogos que envergonham a todos nós, como a gente vê aqui dentro, muitas vezes, na aprovação de projetos de lei ou mesmo na eleição de dirigentes. O que aconteceu? Onde é que nós erramos? Nós erramos. Não foi um terremoto que devastou o Brasil. Não foi uma tromba d'água em todos os 8,5 milhões de quilômetros quadrados que inundou o Brasil. Senador Capiberibe, onde é que nós erramos? Onde é que nós erramos que dos indicadores tão fantásticos de um país que era exemplar, temos indicadores negativos de uma nação que hoje é deboche na imprensa internacional?
Onde erramos? O que aconteceu? E nós que já estávamos aqui, erramos mais ainda, porque somos os líderes desse país. É claro que a gente pode buscar muitas razões de erros. Na economia, por exemplo, gastamos mais do que era possível. E quantos de nós subiu aqui para dizer isso? Não dá para insuflar o consumo nesta dimensão, porque faltará poupança, sem poupança não tem investimento, sem investimento não haverá crescimento. Gastamos demais. O governo gastou muito mais do que era possível, não apenas do ponto de vista do desembolso de recursos, como também abrindo mão de impostos para incentivar a venda de automóveis, de outros produtos industriais, e que, no fim, não trouxe o impacto que era prometido de aumento da taxa de crescimento. Como também na promessa de Copa do Mundo, que traria, eu cheguei a ver, 3% de crescimento. E ninguém viu o resultado. Nós podemos buscar muitos erros cometidos, muitos, mas eu acho que tem um que é o fundamental. Foi na política. Nós erramos na maneira como as lideranças nacionais, nós nos organizamos, desde a campanha para sermos eleitos, desde os partidos nos quais nos filiamos, ao tomar o poder e exercermos as funções públicas com negociatas, com aparelhamento, sem perspectivas, sem projetos. Não podemos mais jogar a culpa, a Piberibe e eu somos dessa geração, como a gente jogava nos latifundiários, nos banqueiros. Não, nós elegemos um presidente da República trabalhador, líder sindical, de um partido de esquerda, do qual estão fazendo parte todos os partidos de esquerda, sem exceção, salvo alguns mais radicais que se afastaram do PT. Onde foi que nós erramos? Se nós não entendermos isso, daqui a 10 anos, talvez a gente tenha indicadores piores ainda. Onde foi que nós erramos? Eu passo a palavra ao senador Regufe, que pediu uma parte que muito me honra com isso. Senador Cristóvão, Vossa Excelência, aqui eu tenho que lhe chamar assim. Primeiro eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de fazer esse meu primeiro aparte no Senado, é um discurso de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi meu professor na universidade, o que me orgulha muito, há 22 anos atrás. E uma dessas coisas do destino fez que 22 anos depois nós estejamos aqui juntos no Senado Federal, representando a população do Distrito Federal. Quero aqui fazer um reconhecimento à carreira de Vossa Excelência e dar parabéns pelo seu aniversário amanhã, já antecipado aqui. Vossa Excelência foi reitor de uma universidade federal, a UNB, foi governador do Distrito Federal, foi ministro de Estado, foi senador da República por 2 mandatos e nunca teve sobre a sua história, sobre a sua biografia, uma única mancha. Às vezes, nesse país, para as pessoas reconhecerem um homem público, ele tem que falecer, ele tem que morrer. E a gente tem que saber reconhecer as virtudes dos homens públicos que a gente tem nesse país. Então, eu queria aqui fazer esse reconhecimento a Vossa Excelência, que construiu uma carreira política lutando pela educação, vendo a educação, a valorização da educação pública como elemento transformador desse país, e construiu essa carreira sem uma única mancha do ponto de vista ético. E isso precisa ser reconhecido. E eu quero aqui deixar o meu reconhecimento a Vossa Excelência, junto com os parabéns pelo seu aniversário no dia de amanhã. Quero dizer também que Vossa Excelência faz um discurso muito apropriado para esse momento. Nós vivemos no Brasil uma grande confusão entre os conceitos de governabilidade e fisiologismo. Governabilidade no Brasil virou sinônimo de fisiologismo e se contraria à Constituição Federal no sentido de que não existe a separação dos poderes. Hoje, parlamentares e partidos escolhem pessoas o tempo inteiro
na máquina do Estado, aparelhando a máquina do Estado, muitas vezes sem pessoas qualificadas tecnicamente para aqueles cargos, e dando em troca os seus votos no parlamento. Isso é muito ruim. O parlamento deveria ser independente. O elogio ia ter mais autoridade, porque ele ia ser por convicção. E a crítica ia ter mais legitimidade, porque ela não ia ser por uma simples contrariedade de uma demanda no executivo não cumprida. Nós teríamos um parlamento que orgulharia melhor a nação e cumpriria um melhor papel para o contribuinte brasileiro. Vossa Excelência colocou muito bem que nós vivemos uma grande crise em vários aspectos. O governo gastou mais do que arrecada, gerando uma crise de responsabilidade fiscal inaceitável, na minha opinião. Mas nós vivemos também uma crise política, que passa por esse aparelhamento constante. Eu acho, por exemplo, alguns dizem que isso é um sonho, isso nunca vai ocorrer, que eu penso que o Poder Legislativo, a pessoa para estar no Poder Legislativo, não deveria indicar ninguém para o governo, para que tivesse autonomia nos seus votos, nas suas ações, nos seus discursos, e cumprisse um papel. A forma como está o nosso presidencialismo no Brasil, de coalizão, ele faz com que aquilo ali seja uma fábrica de crises, porque é crise atrás de crise. E se não contemplar os interesses daquelas forças políticas, que nem sempre são os interesses da nação brasileira e do contribuinte brasileiro, o tempo todo tem uma crise nova. Então, nós temos que conseguir pensar no interesse do país, e não simplesmente no interesse político das forças partidárias. Enquanto não se resolver esse dilema, e talvez eu não seja vivo para viver, e Vossa Excelência, com seu inconformismo constante, o tempo todo recorre a esse discurso de tentar chamar as pessoas a uma reflexão, enquanto não se resolver esse dilema, nós não vamos ter nesse país um caminho. Porque a política, que é algo nobre, passa a ser achincalhada o tempo todo. É claro que os partidos políticos eles existem para ter o poder e desenvolver políticas públicas para o cidadão. Agora, isso não pode ser confundido com o aparelhamento simplesmente da máquina do Estado que existe hoje, onde o Estado parece que existe não para servir o contribuinte, e sim para a construção e perpetuação de máquinas políticas. E aí o tempo todo se cria um ministério novo para atender a mais um partido. Se criar um partido novo, tem que ter um ministério novo. O tempo todo tem que ter mais cargos comissionados. A França possui 4.800 cargos comissionados, os Estados Unidos inteiro, 8.000 cargos comissionados, de acordo com resposta a mim como deputado das embaixadas desses países. E o Brasil, de acordo com uma resposta oficial do Ministério do Planejamento a um requerimento formal meu de informações, possui 23.579 cargos comissionados. Alguns cargos têm que ser comissionados, sim, mas esse excesso é que é inaceitável para a administração pública, para o contribuinte. Queria parabenizar mais uma vez Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, pelo aniversário amanhã, e dizer que Vossa Excelência conte comigo aqui para travar uma luta em defesa da federalização da educação básica, que é um sonho de Vossa Excelência, e em defesa de que nós tenhamos um país com uma vida pública melhor para o contribuinte e para o cidadão desse país. Nem sempre vamos pensar igual, até porque nós dois temos nossas posições e convicções muito firmes, mas tenho certeza que na maioria dos temas vamos estar juntos, pensando no país e numa vida melhor para o brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, senador. Eu quero dizer que eu devo ter escutado de alguém, porque eu acho que eu não ia conseguir imaginar uma frase tão boa, de que o melhor aluno é aquele com quem a gente aprende. E eu tenho aprendido muito na convivência ao longo desses 22 anos, porque é preciso dizer, não apenas foi aluno durante 2 anos, mas nunca deixamos de ter contato permanente político e de amizade. Muito obrigado. Mas voltando ao que eu falava, onde é que nós erramos? E essa pergunta deveria permear todos nós. Eu acho que o centro não foi na economia, não foi nem mesmo a falta de investimentos na educação, que é algo tão profundo para mim.
Tudo isso, todos os erros são consequências do erro na política. E aí, eu creio que a gente pode listar alguns erros. Primeiro erro, custo das campanhas eleitorais. Não tem como não ter corrupção com os custos das campanhas eleitorais nos níveis brasileiros. Porque como é que vai se financiar essas campanhas? O dinheiro não cai do céu. Onde é que você arranca esse dinheiro? Nas tetas das empresas que querem depois tirar algum proveito. Então, tem que acabar o custo. E o próprio senador Regufe tem falado nisso, aquele Capiberibe também, a ideia de que a campanha eleitoral tem que ser feita apenas o candidato aparecendo na televisão, sem marketing nenhum. Barateia, fica quase que de graça, só tem que pagar a passagem do ônibus para mandar a fita, porque nem precisa ir também que seja ao vivo. Tem que reduzir o custo. Segundo, financiamento. E aí a minha posição é de que o financiamento por empresas não tem como deixar de ser carregado de desvios, para não usar a palavra corrupção. O financiamento apenas privado, com um limite, pode ser o caminho. O financiamento público, o povo não está querendo. Além disso, esse dinheiro vai sair de que setores? Talvez o correto mesmo, e eu creio que o senhor Suplicy já falou isso aqui, é que financiamento de campanha tem que ser uma tarefa dos filiados do partido e dos seus aliados. Cada um dando a sua contribuição. Quando a gente baixar o custo, fica possível isso. Mesmo um partido pequeno termina conseguindo. E Brizola é um exemplo das campanhas baratas que ele fazia sem marketing, que é o terceiro onde erramos. Nós erramos na publicidade, que faz com que, em vez de líderes, nós tenhamos políticos escolhidos como se fossem sabonete ou cerveja, que aparece tanto na publicidade. Tem que mudar. Tem que criar uma espécie de PROCON para acabar com mentira na televisão. Nós estamos pagando o preço de campanhas eleitorais caras, com financiamentos por empresas interessadas em depois receber beneficiamento e com uma publicidade mentirosa, como a gente viu na última eleição, contra, por exemplo, a Marina Silva. Quarto, a organização partidária, onde nós erramos que o Brasil deixou de ser um emergente para ser um emergente. Nós saímos da nadar de braçadas para estarmos nos afogando. Onde erramos? Um item, a organização partidária, que nada tem a ver com ideologia, nem com valores éticos que unam pessoas que querem servir ao público, como o Regufe tanto fala que é o papel de um político. Nós temos clubes eleitorais, não temos partidos. E esses clubes eleitorais, eles fazem organizações sem nenhuma perspectiva de mudar, de melhorar o país. Apenas o poder pelo poder. E aqui eu digo todos. Não estou falando dos outros partidos. Qual partido hoje não está viciado na disputa pelo poder e é capaz de dizer, vamos perder uma eleição por defendermos princípios para um país melhor? Outro, onde nós erramos, a subordinação do poder legislativo ao poder executivo. Essa subordinação fez com que o poder executivo cometesse erros. Em vez de ouvir o parlamento e, a partir daí, corrigir o rumo, seguiu no mesmo rumo, esnobando as críticas que aqui eram feitas. E, ao seguir no mesmo rumo do erro, levou à imersão em que nós estamos, em vez da emergência em que a gente estava 10 anos atrás. Outro é a promiscuidade. A promiscuidade com que a gente faz política. Eu nem falo a promiscuidade do ponto de vista do encontro de pessoas diferentes do ponto de vista político. Não, o parlamento é para isso, sim. Isso não é promiscuidade. Promiscuidade é quando tem troca de favor. Promiscuidade é quando acontecem coisas que ficam suspeitas.
Com todo respeito, o ministro da Fazenda não devia receber os advogados de empresas que estão envolvidas nesses julgamentos, o ministro da Justiça. Não devia. É uma forma de promiscuidade. Não vou dizer que é corrupção, não vou dizer que está querendo apagar os crimes, não vou dizer nada disso. É uma forma de promiscuidade. E nós temos uma promiscuidade entre os poderes. Nós temos uma promiscuidade daquilo que o Lula chamava da grande elite brasileira, que se entende, se conhece e casou seus filhos entre eles. Nós temos o aparelhamento. Nós erramos no aparelhamento. O que acontece na Petrobras é resultado do aparelhamento da Petrobras, aliado ao financiamento de campanha. Se fosse só o aparelhamento sem o financiamento de campanha, é capaz de não ter tido os desvios. Seria o aparelhamento a serviço de um projeto. Mas não, tinha que encontrar dinheiro para o financiamento de campanhas. E, finalmente, antes de passar a palavra ao senador Capiberibe, senador Hélio José, eu colocaria algo que talvez seja consequência de tudo isso, ou mereça uma análise independente, é o imediatismo como nós fazemos política. A gente não pensa 2 anos na frente, 3 anos. A gente pensa no máximo no próximo mês, no máximo, na próxima eleição. Quem está pensando na próxima geração? Quem está pensando o Brasil daqui a 30 anos? A falta da visão de médio e longo prazo é que levou sairmos da emergência à imersão. Saímos de um país que nadava ao futuro para um país que está se afogando nos erros que cometeu. Nós precisamos refletir cada vez mais onde é que nós erramos. O escritor Mário Vargas Llosa, que foi candidato a presidente uma vez, ele usou uma expressão bem mais grosseira, quando ele perguntou onde foi que nós fizemos besteira, com uma palavra bem grosseira que ele usou naquela hora, mas que na linguagem dele caía bem em relação ao Peru. Não vou dizer daquele jeito, mas eu digo, onde foi que nós erramos? E se não entendermos isso, não vamos corrigir. E não voltaremos a ser um emergente, em direção à superfície. Vamos continuar como estamos hoje, submergindo na tragédia da corrupção, da pouca vergonha na maneira de fazer política, de uma economia cheia de déficits, em recessão, com a população absolutamente deseducada e sem saúde e sem segurança. Nós vamos continuar nessa tragédia de hoje, que é o contrário de 10 anos atrás. Senhor presidente, eu quero passar a palavra ao senador Capiberibe, embora esse seria o discurso que eu queria fazer. Senador Capiberibe. Muito bem, senador Cristóvão. De fato, Vossa Excelência tem inteira razão de se questionar onde é que nós erramos. E nós erramos muito. Mas acertamos em algumas questões cruciais para o povo brasileiro. E esse acerto não vem de longas datas. O Brasil é um país, e nós, povo brasileiro, somos um país de pouca cultura democrática. Eu acho que esse é o grande problema. O século XX, em que se organizou a república nesse país, essa república foi organizada por poucos e para poucos. E, ao longo desse processo, quando a sociedade emergia para exigir, de fato, uma repartição melhor do esforço coletivo, ela era sufocada pelas ditaduras. A última durou 21 anos. E para a gente reconstituir aquela conjuntura de 1964 de democracia, que nós estávamos vivendo uma efervescência democrática em 64, nós vamos precisar de 42 anos, do dobro. Mas nós estamos caminhando para a democracia. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil é consequência da construção democrática. E essa crise que nós estamos vivendo, ela terá uma resposta aqui e na rua. Eu tenho convicção que, em poucos meses, nós teremos esse Congresso cercado pelo povo.
exigindo resposta. A reforma política, por exemplo, nós temos que fazê-la. Não tem como postergar. Eu estou totalmente de acordo. Financiamento de pessoa física limitado, acompanhado do fim do voto obrigatório. Aí sim nós teremos a militância que, além de suar a camisa, como nós fazíamos na resistência democrática, além de arriscar nossas vidas, nós éramos submetidos a enorme sacrifício para exercer a militância política, o direito de se opor. Esses dois passos são importantes, mas o fundamental é reduzir os custos da campanha, reduzir geral, impedir essa contratação de cabos eleitorais, que isso nada mais é do que compra de voto. Os partidos não precisam ter militância, e a gente vê aqui na porta do Congresso a militância de última hora contratada aqui para vir para cá. Os partidos deixaram de investir na militância, né? Eu acho que nós vamos dar um passo adiante, nós vamos sair da crise. Agora é preciso de agentes políticos com um grau de independência, de equidistância do governo e equidistância, porque não dá para tirar pedra em um ou em outro, né? Essa faz parte da história do nosso país, né? A corrupção faz parte, ela é congênita, ela nasce com a família real, mandando tirar as pessoas das suas residências no Rio de Janeiro na hora da chegada, e na hora que Dom João volta para Portugal, ele leva tudo que tinha nos cofres do Banco do Brasil. Então, como é que nós vamos responder a essas questões? O que é que nós erramos? Onde nós erramos? A pergunta é como acertar daqui para frente. Essa, me parece, que a gente deve bater a cabeça nessa cara. Nós precisamos acertar daqui para frente. Nós precisamos fazer essa reforma política, reduzir esses custos, não permitir mais a propaganda mentirosa, não é? Que você vende um Brasil que não existe, enfim. Então, nossa esperança na retomada do Estado de Direito, do Estado democrático, é avançarmos, não é, com mais velocidade, tanto é que nós tivemos, de fato, um partido de esquerda, não é, um conjunto de partidos de esquerda governando o país, comprometidos com o avanço da mudança, e a política é isso. A política é essa atividade fundamental na sociedade, e o povo brasileiro gosta de política. O povo brasileiro fala política no café da manhã, no almoço, no boteco, no estádio de futebol. O povo gosta, só que ele se sente distante das suas lideranças. Ele elege e depois esquece quem elegeu. E a responsabilidade não é apenas do Executivo, a responsabilidade é também do Parlamento. Nós temos uma grande responsabilidade com a crise que nós estamos vivendo, e agora nós temos que superar, não é, essa nossa deficiência em relação às aspirações coletivas. Portanto, eu tenho convicção de que aqui nesse Senado, alguns senadores podem ser representativos em tempo de crise. Vossa Excelência é um deles. Vossa Excelência pode exercer um grande papel falando com os dois extremos, com as duas pontas, não é? Eu acho que esse centro da mediação política que nós precisamos construir aqui no Parlamento. Vossa Excelência pode e tem a respeitabilidade, o reconhecimento nosso para ajudar a conduzir nesse processo. Obrigado, senador. Eu vou encerrar, mas apenas fazendo alguns comentários, antes de passar para o senador Hélio José. Primeiro, eu entendi a ideia do centro, mas eu acho que a gente precisa mais hoje de ponte do que de centro. Porque os centros que nós tivemos na política terminaram sendo formas de negar posições. Ficava, na verdade, indo de um lado para o outro. Eu acho que a gente precisa reafirmar a diferença entre quem pensa assim e quem pensa assim. Como, aliás, se dizia, e eu ainda gosto de dizer, quem pensa pela esquerda e quem pensa pela direita. Eu construindo pontes. Nós precisamos mais de pontes do que de centros. Segundo a ideia da propaganda eleitoral, o senador estava falando, eu pensei, nós já temos um excelente tribunal eleitoral. Nós precisamos de um PROCON eleitoral agora.
Nós precisamos de um PROCON eleitoral que fiscalize a venda de produtos falsificados como se fossem autênticos. Talvez, como todo PROCON, ele só possa funcionar no dia seguinte à entrega da mercadoria. A gente tem que descobrir uma maneira de proibir isso. E, finalmente, nós avançamos muito, 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 sem dúvida alguma. Nós estamos melhor hoje do que há 20, 30 anos atrás. Agora, nos últimos 10 anos, aquilo que eu listei aqui das coisas positivas, eu acho que elas consideram todos os grandes avanços que nós tivemos. Nos últimos 10 anos, eu não consigo me lembrar de avanços maiores. A Bolsa Família já existia 10 anos atrás, o ProUni já existia 10 anos atrás, ou por aí, o FIES já existia, as cotas já existiam, a estabilidade monetária do real já existia. Ou seja, eu considerei 10 anos, porque exatamente é o período em que eu creio que não demos mais avanços. Pode ter tido um ou outro que eu esqueça-se, mas não tem. No passado, sim, até antes um pouco, demos muitos avanços. Inclusive, o imenso avanço de, em 2002, eleger um operário presidente da República. A eleição do Lula é um dos marcos da história desse país. Sem dúvida alguma. Salto considerável do país escravocrata para o país de um presidente operário. E sem ter deixado de ser operário do ponto de vista nem de diploma, nem de riqueza, nem de casamento com a elite. Um homem do povo. Foi um salto. Mas nos últimos 10... E ele deu saltos também nos primeiros anos. Por exemplo, a própria Bolsa Família ser levada a todo o Brasil. Cota, ProUni, Lula que fez. A estabilidade monetária ele consolidou, até porque nos últimos anos do Fernando Henrique estava estremecida. Agora, nos últimos 10, não houve grandes avanços que eu consiga me lembrar. Houve, sim, uma marcha inexorável, lenta até a situação atual, e era previsível. O que eu lamento é que esteja sendo necessário uma catástrofe para a gente aprender, a tal da teoria da pedagogia da catástrofe, que é o que aconteceu em São Paulo com a falta d'água. Quantos anos a gente joga água fora? Asfalta e faz estádio em vez de reservatório. E ninguém ligava. Como uma catástrofe que talvez a gente tenha que esperar para que qualquer dia desse os carros não consigam sair do lugar por causa de um monumental engarrafamento, para a gente perceber que vai ter transporte público de qualidade. Na política nós estamos vivendo uma catástrofe. Oxalá a gente consiga tirar uma pedagogia desse processo. E o medo é que aconteça como a chuva vem e a gente esquece a falta d'água, até alguns anos depois. Essa crise aí, de repente, a gente vai esquecê-la e continuar no mesmo rumo. Com muito prazer, passo a palavra ao senador Hélio. Senador Cristóvão, com muita alegria que quero comemorar aqui junto com meu colega Regulf e os demais colegas seu aniversário amanhã, né? Eu acho isso muito importante, eu acho que você é um achado para o nosso Distrito Federal. Lembro quando você, o excelente reitor, o professor, fora convidado a entrar na vida política aqui, disputando cargo no Distrito Federal, que a gente, com muita dificuldade, levamos a campanha aos vários rincões do DF, né? Lembro de uma memorável plenária que o senhor me deu a honra de comparecer com os meus colegas eletricitários, estavam naquela época derrapando lá nos 2%, e ganhamos uma eleição, e com muita dificuldade no início, terminamos ela com aprovação enorme no Distrito Federal. Eu lembro que o senhor fechou o governo com a aprovação muito maior do que 70%, o que deixou Brasília com bastante saudade daqueles anos que o senhor pôde governar o DF, fazendo várias inovações muito importantes para a nossa cidade, para o nosso estado, né, para a capital do país. Sem dúvida, o senhor é uma autoridade para relatar os assuntos que ora o senhor relatou em seu discurso. Eu acho que realmente precisamos fazer essa reflexão de onde erramos. Nós estamos vivendo hoje uma dificuldade grande no DF, né? Tanto eu, quanto o senhor, quanto o senador Regulf, ajudamos muito a vitória do governo do Distrito Federal. Talvez nós precisávamos sentar, discutir, debater alguns rumos para o DF, para que não erre, ou que não demore tanto a acertar, vamos dizer assim, né? Eu que convivo
32 anos da minha vida com a servidora pública do DF, uma servidora da saúde, uma enfermeira. Estou vendo a dificuldade que está sendo hoje esse parcelamento do salário. Se não é a gente está ali contando moedas, não dá para pagar as contas. Então, eu imagino os professores, o pessoal da saúde, todo mundo que está passando essa dificuldade no DF, como está difícil, né? Além das esperanças de urbanização, das esperanças de fazer rápido, bastante coisa que ficou pendente, está sendo que ser adiado. Então, eu tenho certeza do empenho de Vossa Excelência, do empenho também do Nossa Excelência Regufe, e também do senador Capi, que é um amigo de Brasília, né? E o senador Paim também, em estar colaborando com a nossa capital do país, e nós estamos à disposição para estar dialogando, estar trazendo, estar conversando, né? Agora mesmo a gente deve estar apresentando algumas emendas que o senador Novato, tanto eu quanto o Regufe, teremos condições de apresentar uma, né, Regufe, até o dia 24, para procurar ajudar naquilo que for possível o Distrito Federal. Vamos estar reunindo a nossa bancada para estar discutindo algumas coisas. Hoje mesmo eu falava com o Ivan, só que foi reitor da UNB, o Ivan, colega meu de formatura e atual reitor da UNB, sobre algumas importâncias que está acontecendo lá na UNB hoje, a infraestrutura já um tanto quanto precária, porque a UNB já faz muito tempo que foi inaugurada, né, que ele está tendo que, solicitando de nós algumas ajudas. Então, mas isso tudo são coisas importantes que nós vamos estar aqui fazendo. Eu quero comentar aqui, com relação ao dito por senhor, primeiro que sem uma reforma política realmente nós não podemos continuar. Espero que agora, precisou acontecer, que o candidato oficial perdesse a eleição na Câmara, para que de fato ela seja colocada na pauta, né? E eu acho que ela vai, para o senador Redan, que já deixou claro que vai estar discutindo também aqui. Então, nós teremos até que, enfim, a oportunidade de discutirmos financiamento público de campanha, de discutirmos o fim realmente desse financiamento pela iniciativa privada da forma que é colocada hoje, né? E toda essa moralidade desse processo, porque para nós que estamos aqui é muito importante que a gente tenha a condição de fazer um bom trabalho, ser julgado pelo trabalho que a gente fez e não pelas concessões ou favores que alguém porventura possa ter feito e que vai receber mais ou menos financiamento de campanha. Então, não deve ser dessa forma. Eu acho que colabora, eu acho que é muito importante as palavras ditas por Vossa Excelência com relação a esse ínterim e também com relação a essa confusão. Poxa, que pena um país que a gente apostou tanto. Eu passei 32 anos na minha vida no Partido dos Trabalhadores, ajudei tudo o que eu pude para poder o Lula chegar à presidência da República, tantas coisas boas surgiu a partir dali e hoje está estagnado, está imerso o país numa paralisia. Então, realmente, eu acho que seria muito interessante que conseguíssemos fazer uma grande audiência pública, um grande seminário, sei lá, algum grande evento que pudéssemos discutir esse questionamento que o senhor faz. Onde nós erramos? Todo mundo, situação, oposição, quem está no meio de campo, o que está faltando é ponte para chegar ao acerto, né? Eu quero fechar dizendo o seguinte, olha, para o senhor ver, por exemplo, hoje eu estou aqui, quando posso, estou falando energia fotovoltaica, o senhor já ouviu falar mais de 1000 vezes isso, vou continuar repetindo, pelo menos até a gente mudar bastante a questão do conceito da matriz energética brasileira, embora não é só a fotovoltaica, tem outras energias que nós vamos ter que discutir aqui, a questão da nuclear, a questão da heliotérmica, a questão de novos reservatórios para poder fazer uma melhor utilização do nosso potencial hídrico, um monte de outras questões que a gente vai estar discutindo aqui, tá certo? Que vai suscitar vários debates a respeito do tema. Mas eu estou provocando isso porque há 10 anos ninguém falava que a eólica é a energia tão importante e competitiva que é hoje, porque teve que ter investimentos sérios do BNDES e outros para poder fazer com que barateasse o preço e hoje a energia eólica ficasse 30% apenas mais cara do que a hidroeletricidade, sendo altamente competitiva dentro do nosso país. E nós vamos ter que fazer a mesma coisa nas outras fontes, né? Então, eu quero concluir dizendo a Vossa Excelência que primeiro colaboro com as palavras do nosso amigo, nosso colega de bancada Regufe,
quando descreveu e colocou os bons préstimos que o senhor fez para a sociedade de Brasília, que só nos orgulha enquanto cidadão, enquanto colega, enquanto morador dessa cidade. E dizer que o senhor conta e contará sempre com nosso apoio, nosso trabalho, nosso conjunto aqui da discussão, de estar... Tudo bem, igual o Regufe colocou, e é fato, nem sempre estaremos na mesma posição, nem sempre estaremos com o mesmo tipo de encaminhamento, mas sempre semelhantes, respeitosos, tá certo? E procurando fazer o melhor para a nossa cidade. Então, o senhor conte com a solidariedade do amigo aqui, estamos juntos, e é com muito orgulho, viu, presidente Paim, que eu tenho o prazer de fazer essa parte aqui, receber essa parte do senador Cristóvão, e dizer que o senhor é como se diz assim, a Vossa Excelência, além de ser um colega aqui, é um ídolo que a gente preserva. Então, acho que tanto eu quanto o Regufe temos o prazer de dizer isso. Tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado. E, olha, graças à sua provocação, eu aproveito para lhe comunicar aos três um convite que vai lhe chegar. No dia 27, ou seja, na próxima quinta-feira, eu estou organizando uma reunião. A gente pegou o termo usado na campanha do Rodrigo Hollenberg de roda de conversa. Vamos fazer uma roda de conversa das 19 às 21, chamando 50 pessoas para debater que crise é essa, onde nós erramos e que reformas faltam fazer. Eu gostaria muito de ter a presença dos três e de outros mais. Vai ser num ambiente que não é muito grande, de propósito, não vai ter palestrante especial e gente ouvindo. Vamos nos reunir ao redor, claro, algumas pessoas mais experientes que eu estou trazendo, na área de energia, por exemplo, em outras áreas. Mas a pergunta é, que crise é essa? Que é, ao mesmo tempo, fiscal, econômica, social, ecológica, moral, política. E que reforma a gente precisa fazer? Vai ser na quinta-feira, às 19 horas, no Instituto Legislativo Brasileiro. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar, e gostaria muito de ter sua presença também, se estiver em Brasília na quinta-feira próxima. Obrigado. Tudo bem, senador Cristóvão.